Olá, queridos, graça e paz. Hoje é sexta-feira, o dia em que Cristo foi para a cruz do Calvário e celebra hoje, Sexta-feira Santa. Quero dizer a você que foi por mim, foi por você, foi por nós que Ele foi para a cruz. E o profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, parece que era uma testemunha ocular narrando como Ele foi para essa cruz, como Ele caminhou até essa cruz. Eu quero ler com você esse texto, está lá em Isaías capítulo 53, diz assim os versos: Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados, movidos a andar com ele. Pelo contrário, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens. Ele viveu como homem de dor, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades. Ele levou sobre a cruz as nossas próprias enfermidades, o nosso pecado que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O pecado, o castigo que nos traz a paz, caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. O Senhor levou sobre si o nosso pecado. A crucificação diz isso. A crucificação aponta para alguém que nos substituiu, alguém que não tinha culpa alguma, alguém que foi ferido, que foi escarnecido, que foi chicoteado, mas foi para a cruz como ovelha e ovelha muda. E por que foi para a cruz? Foi para a cruz porque eu e você não poderia, em hipótese alguma, ter comunhão com Deus, a não ser com um sacrifício pleno, vivo e santo, que fosse legal diante da lei. E isso Cristo fez de uma única vez. E é por isso que eu quero dizer a você que é por nós. A cruz de Cristo foi por nós, para salvar eu e você. Olha o que diz aqui o próprio profeta no capítulo 52 do livro de Isaías, o verso 7. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas. As boas novas é Cristo, é a salvação, é a cruz. As boas novas que comunica a todos a paz. Comunica a todos, que traz notícias boas, que proclama a salvação, que declara a Sião: o teu Deus reina. Amém? Verso 10 desse capítulo 52 diz assim: Senhor descobriu o seu braço santo diante dos olhos das nações, e as extremidades da terra viram a salvação oferecida a todos por nosso Deus. A todos. Pedro fala isso sobre ele carregar nossos pecados na cruz, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 20 e 24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Estávamos desgarrados, estávamos sem condições alguma de ter comunhão com Deus. Cristo, o Deus encarnado, veio, foi até a cruz, morreu na cruz para que os meus pecados e o seu pecado, o nosso pecado, fosse colocado nele e a gente pudesse ter justiça, legalidade a partir de Cristo para poder ter comunhão com Deus e ter vida eterna e salvação. Paulo fala lá na segunda carta, no capítulo 5, verso 21, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Cristo não teve pecado nenhum, ele o fez pecado. De que maneira? Ele fez pecado por nós. Ele levou os nossos pecados. Sabe para quê? Para que fôssemos feitos justiças de Deus
a partir dele. Em Cristo eu posso ter comunhão com Deus. Em Cristo eu posso ter salvação. Em Cristo eu posso ter vida eterna. Em Cristo eu posso declarar que não existe nenhuma condenação para mim que estou em Cristo. Se você quer esse Cristo, se você quer essa salvação, se você quer viver a vida em Deus, entrega a vida a Jesus, coloca, porque Ele levou sobre Ele os seus pecados. Que Deus te abençoe, celebre a Sexta-feira Santa. Ele foi crucificado e na cruz nossos pecados foi colocado nele e assim a gente pode ter comunhão com Deus. Mas Ele não só foi crucificado, Ele foi crucificado, Ele morreu e Ele ressuscitou. E sobre isso, domingo falaremos. Deus te abençoe nesse dia de hoje, você e toda a sua casa.